E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Neste vídeo a gente veio trazer um pouco da nossa opinião se vale a pena você que utiliza o serviço da Sem Parar trocar pelo Veloy, ou então se você está em dúvida entre assinar o Sem Parar, assinar o Veloy, a gente vai botar um pouquinho aqui quais são as diferenças dos dois serviços e eu vou contar a minha experiência de quem trocou um serviço pelo outro, se eu gostei, se eu me arrependi, então a gente vai contar tudo nesse vídeo. Então antes de começar o vídeo eu só queria convidar vocês para conhecer o nosso grupo no WhatsApp, onde a gente compartilha diversas promoções, inclusive de serviços como tag de pedágio, produtos da internet. Sempre que aparece uma promoção interessante, algum cupom, a gente sempre compartilha lá no grupo, então se você quer conhecer e participar do grupo, tá aqui na descrição o link para você estar entrando e conhecendo esse grupo. Quando a gente fala de tag de pedágio, mais especificamente falando sobre Veloy e Sem Parar, a primeira dúvida que a gente vê que as pessoas ficam é qual a diferença de eu assinar um serviço e qual a diferença de eu assinar outro serviço, principalmente nesse vídeo aqui falando sobre assinar o Veloy, que é a troca que eu fiz, né? Troquei o Sem Parar pela Veloy. Basicamente o serviço que é oferecido é o mesmo. Você vai receber na sua casa uma tag de pedágio que você vai colocar no para-brisa do seu carro e aí com isso você vai poder passar direto por pedágios, né? Não vai precisar parar para pagar, você vai utilizar o pagamento direto pela tag, né? Pagar depois. E também tem alguns outros benefícios, por exemplo, não ter que parar nas cancelas de estacionamento de shopping, ou então alguns benefícios, por exemplo, abastecer seu carro pagando através dessa tag. Basicamente, quais são as diferenças então entre esses dois serviços, já que eles oferecem basicamente a mesma coisa? A Sem Parar é um serviço mais antigo, né, que já está mais tempo no mercado, então eles têm uma cobertura um pouco maior, digamos assim. É claro que quando a gente fala de Sem Parar e Veloy, todos os pedágios hoje já contam com os dois serviços, então nesse sentido você não vai ter nenhum problema. A diferença está mais nos estacionamentos de shopping, estacionamento terceirizado, ou então, por exemplo, algum benefício que você pode ter num ou pode não ter no outro. Nos shoppings, quase todos eles já têm o Sem Parar, mas a Veloy está crescendo bastante. A gente vê que a maioria dos shoppings também estão tendo essa tag de pedágio. Inclusive, eu, depois da troca, já vou adiantando para vocês que até hoje eu só tive problema em um shopping que não tinha Veloy, que só tinha Sem Parar. Então todos os outros que eu fui até hoje tinham as duas opções. Todos os pedágios, como eu falei, tem os dois. Então nesse sentido não tem muita diferença. O Sem Parar tem uma pequena vantagem, né, que pode ser uma vantagem para algumas pessoas, que é você ter o drive-thru do McDonald's e também você poder abastecer o seu carro utilizando a tag de pedágio, né, da Sem Parar. No caso do abastecer o veículo, já falando um pouco da minha experiência, aqui na minha região nenhum posto aceita essa tecnologia de pagar direto com a tag de pedágio. Então, para mim, isso acaba não sendo uma diferença, depende, talvez se você mora em São Paulo, que tem mais postos disponíveis com essa tecnologia, talvez seja algo para se pensar, mas no geral, para a maioria do Brasil, digamos assim, acaba não sendo uma vantagem, né? Os dois são praticamente iguais nesse sentido, porque só está disponível em alguns locais. O do McDonald's drive-thru eu até acho um recurso interessante. Eu não sei se nos drive-thru de McDonald's aqui da minha região tem esse serviço ou se também só são limitados em alguns locais. Então, como eu nunca utilizei, eu não posso dizer se é melhor ou pior. Eu só posso dizer que o Sem Parar tem e o Veloy não tem esse serviço. Outra pergunta que eu vejo muita gente se fazendo é: o Veloy é confiável, né? Porque quando a gente fala de tag de pedágio é muito comum as pessoas lembrarem da Sem Parar, que é uma empresa que já está há muito tempo no mercado. E aí quando a gente pensa numa nova empresa como a Veloy, sempre tem gente que fica um pouco em dúvida se é confiável ou não é. Então nesse sentido sim, a gente pode dizer que a Veloy é confiável porque ela pertence ao grupo Alelo. Talvez você conheça a Alelo dos vales refeição, alimentação, e a Alelo pertence ao Bradesco e ao Banco do Brasil. Então ele pertence, né, digamos assim, essa tag pertence a dois dos maiores bancos brasileiros que a gente tem aqui. Então eu acredito que nessa parte você não precisa se preocupar em ter que pagar por essa tag, né? Porque a gente está falando de empresas que estão há muito tempo, são empresas confiáveis na parte financeira, então nesse sentido é confiável sim. A pergunta mais comum também é se vale a pena fazer a troca que eu fiz, que é trocar o Sem Parar pela Veloy. Inclusive, ó, eu tenho aqui uma tag da Veloy, né, mostrando aqui a tag que eu recebi. Então eu posso dizer que sim, eu acredito que vale a pena você trocar a Sem Parar pela Veloy por um grande motivo, que é o preço, tá? A Sem Parar hoje, eu olhei aqui os preços, o valor do pacote mais completo, digamos assim, que é o pacote que a maioria das pessoas usa, custa R$ 27,90 para você ter acesso lá e poder passar
pelos pedágios e poder usar os estacionamentos, os drive-thru do McDonald's e os abastecimentos de impostos, enquanto o Veloy custa R$20,90 no plano mais completo. Tem alguns planos que são mais econômicos, então já é uma grande vantagem se você pensa em pedágio, porque você vai pagar R$7 a mais por mês para ter um serviço que vai te dar basicamente as mesmas coisas. Se você está falando em passar em pedágio, os dois têm 100% de cobertura de pedágios, então não vai ser uma desvantagem. Quando a gente fala em estacionamento de shopping, você pode consultar no site da Veloy se os shoppings da sua região já têm o Veloy ou se estão para receber ainda, porque a gente sabe que o Sem Parar realmente tem uma cobertura um pouco maior, isso seria um ponto positivo para a Veloy, além daqueles benefícios do drive-thru e também dos postos de combustível. Mas a grande diferença aqui da Veloy é que ele oferece 12 mensalidades grátis para qualquer pessoa que está assinando. Para assinar com esses 12 meses grátis é só entrar aqui no link da descrição que você vai conseguir esses 12 mensalidades grátis. Mas se você é cliente Banco do Brasil ou cliente Bradesco, você consegue 24 mensalidades de graça e só no mês 25, de assinatura você vai pagar os R$20,90 se você escolher a versão mais completa da Veloy. Então é um grande diferencial, porque a gente sabe que muita gente tem uma conta ou um cartão de crédito no BB ou no Banco do Bradesco, Então provavelmente você tem essa conta, muita gente tem, e você vai conseguir 24 meses de graça. Se você não tem conta nesses bancos, você tem 12 meses de graça para testar o serviço, diferente do Sem Parar, que o valor é R$27,90, Então eu acho que a principal diferença está no preço, que um é muito mais barato que o outro. Mas agora falando um pouquinho da minha experiência, eu mudei? Será que eu gostei? No geral, realmente eu nunca tive um problema depois da migração, tirando aquela uma vez que eu fui num shopping que não tinha, digamos assim, e aí eu tive que fazer o pagamento manual, ir lá no caixa e fazer o pagamento do ticket de estacionamento. Mas tirando isso, eu não me arrependi em nenhum momento de ter feito essa troca, principalmente pelo valor. Eu já estou usando há alguns meses sem ter que pagar nada, só pagar o valor que eu uso, porque as assinaturas são de graças para mim, que sou cliente Bradesco, por exemplo, durante 24 meses, como eu já falei, link na descrição, caso você queira conferir essa promoção. Então eu não tive nenhum problema e eu, no geral, recomendaria para você com toda certeza trocar Sem Parar pela Veloy por esses motivos que eu mencionei. É claro que se você utiliza para abastecer o seu carro em alguns postos ou usar pelo drive-thru, então realmente vale a pena ficar no Sem Parar, mesmo que tenha que pagar um pouco mais. Aí você tem que ver no que você mais utiliza. Se é pedágio e estacionamento, Veloy, que é mais barato e tem mais ou menos o mesmo serviço. Se você usa no drive-thru do McDonald's ou se você usa em postos de gasolina, talvez seja melhor ficar com o Sem Parar. Complementando essa questão da minha experiência também, eu fiquei muito satisfeito com o atendimento, que é muito simples na Veloy. Por quê? Eu precisei, por um motivo, trocar, pedir uma tag nova para o meu para-brisa. E aí, quando eu solicitei, eu consegui fazer tudo pelo aplicativo. Eu simplesmente pedi uma nova tag, eles me mandaram a segunda tag de graça, sem cobrar nada, e eu logo recebi na minha casa, com menos de uma semana. Tudo isso solicitando direto no aplicativo, sem precisar ficar ligando em 0800, sem precisar pedir para um atendente me fazer essa solicitação. Então eu achei muito prático, inclusive é um ponto positivo do aplicativo da Veloy, que na minha opinião é muito melhor e mais completo, muito mais fácil de você visualizar as informações no aplicativo da Veloy, porque quando eu tive, inclusive, que cancelar o Sem Parar, eu tive que entrar em contato em 0800, tive que falar com algumas pessoas para pedir o cancelamento, e aí no Veloy eu vi que isso é muito mais simples, a parte de atendimento. Inclusive, quando eu troquei para a Veloy, quando efetivamente foi cancelado, foi quando eu ativei a tag da Veloy, porque eu já estava em contato com o Sem Parar, eles ainda não tinham cancelado para mim. E aí, quando eu ativei a tag da Veloy, a Veloy provavelmente entrou em contato com o Sem Parar e já fez a troca do meu carro para a Veloy, vinculou a placa do meu carro na Veloy, e aí simplesmente a Sem Parar me avisou que tinha sido cancelado. Então eu acredito que nessa parte o atendimento da Veloy seja muito mais ágil e é muito mais vantajoso você estar utilizando, caso você não queira ter incomodações nesse sentido. A Veloy, pelo menos eu, tive uma experiência muito boa quando eu precisei do atendimento deles. Mas então, basicamente são essas as principais informações. É claro que agora você tem que pesar na balança o que é mais importante para você, se é pagar mais barato e ter a cobertura quase completa, digamos assim, ou se é ter aqueles serviços que o Sem Parar oferece a mais, que no Veloy a gente não tem. Então você pesa na balança, lembrando que o preço no momento que a gente está fazendo esse vídeo é R$7 mais caro na Sem Parar,
e na Veloy a gente consegue até os 24 meses de graça. Então, link na descrição, lembrando mais uma vez, para você ter acesso a essa promoção, é só clicar no link que você já vai conseguir ter acesso a esse desconto durante 12 ou 24 mensalidades. Mas resumindo, eu fiquei muito satisfeito com a minha troca que eu fiz de tirar o Sem Parar e colocar o Veloy. Eu não me arrependi em nenhum momento. Lembrando que se você fez essa troca, se está pensando em fazer a troca, se você tem algum dos dois serviços que quer comentar qual foi a sua experiência, pode colocar aqui no campo de comentários que a gente vai estar acompanhando. Também não esqueça de estar se inscrevendo no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos que a gente vai fazer. Pode ser sobre Veloy ou outros conteúdos que a gente traz aqui no canal. Então também não esqueça de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.